aqui no Instagram também. Pessoal, eu estou muito contente de estar com vocês aqui nessa jornada de autoconhecimento. Tem muita gente que está me escrevendo aqui dentro, falando, Felipe, como assim? Eu nunca tinha interpretado dessa forma. Felipe, eu nunca tinha lido a Bíblia desse jeito. Eu não sabia que Provérbios era uma coisa realmente tão rica, tão cheia de códigos e tão interessante, de coisa tão atual e aplicável. Sim, é isso mesmo. Com certeza, a gente vai mergulhar agora no capítulo 13 aqui da nossa jornada, mantendo essa nossa estrutura e essa nossa profundidade. Então, se você está me acompanhando aqui desde a primeira aula, desde a aula 1, você viu que a gente já se aprofundou bastante, a gente já conseguiu extrair muitos códigos aqui para muita coisa na nossa vida, para que a gente deixe de sofrer, para que a gente deixe de entrar em problema financeiro, não dá o seu nome para alguém, não empreste o seu nome para alguém, não é? Então, assim, isso tudo está sendo inserido, não é, de uma forma muito sutil e muito estratégica. Isso é o convite para aqueles que desejam celebrar e aprofundar essa jornada aqui comigo da sabedoria. Não é só para você. Toda vez que eu estudo Provérbios, eu tenho um novo entendimento das Escrituras, eu consigo extrair um novo código. E é por isso que eu me propus a estar com você. Agora, no mês de julho, os 31 dias do mês de julho, eu vou estar com você aqui para que a gente decifre todos os códigos possíveis e para que você, de uma forma gratuita, já possa aplicar isso na sua vida, minha amiga. Já possa aplicar isso na sua vida, meu amigo. Então, vamos dar o início aqui oficial à nossa aula. Olá, peregrinos aqui da sabedoria, sejam todos muito bem-vindos. Não é mais um dia aqui de treino no nosso ginásio. Lembra, a gente ainda está no ginásio aqui. Eu sou o psicólogo Felipe Giraldi e é uma honra muito grande. É uma honra extremamente grande eu estar aqui com você. Eu estou comprometido para o teu crescimento. E assim, eu queria dar os parabéns para você que já está aqui online comigo no YouTube, dar os parabéns para você que já está online aqui comigo no Instagram, tá? Porque eu sei que fazer uma coisa repetidas vezes, todos os dias, não é fácil. Você precisa criar rotina. Você precisa, depois de criar uma rotina, você tem que estabelecer o hábito. Você precisa de ao menos 21 tentativas para que você estabeleça o hábito de uma forma coesa na sua vida. É por conta disso que eu me dispus a estar aqui com você, todos os dias do mês de julho. Então, antes da gente começar, eu gostaria aqui que a gente fizesse o nosso ritual aqui, de cumprimentar, não é? E também de fortalecer. Por quê? Porque quando você clica no botão like ou quando você se inscreve aqui no canal, a gente consegue transformar essa energia, fazer com que o algoritmo entenda esse nosso trabalho, esse nosso projeto, essa nossa jornada como algo relevante e ele vai indicar para outras pessoas. Então eu peço para você deixar um like aqui, seguir o canal e falando um pouco aqui da jornada anterior, recapitulando, você que não está tomando nota, como eu pedi aqui das coisas, para que você pudesse entrar em autoanálise, autorreflexão. Então aqui, na jornada anterior, pessoal, aqui no capítulo 12, o que acontece? O capítulo 12, ele nos confrontou aqui com uma pergunta essencial. Nós amamos a instrução ou nós odiamos ser corrigidos? A gente viu que a resposta a essa pergunta, ela define se a nossa vida vai ter uma raiz firme, se a nossa vida vai produzir frutos, ou se nós seremos instáveis, como os ímpios são instáveis, por exemplo. Então hoje, aqui no capítulo 13, Salomão continua a nos mostrar as consequências inegáveis das nossas escolhas, das escolhas que a gente faz no dia a dia, das nossas pequenas escolhas, focando na diferença entre o desejo preguiçoso e o trabalho diligente, aquele que acontece, aquele que não é procrastinado, aquele que não é postergado. Nunca postergue. Aqui, fazendo a introdução do versículo 1 a 3, Salomão, rei Salomão, filho do rei Davi, ele começa reforçando o tema da corrigibilidade e o poder das palavras. As palavras, elas mudam, as palavras, elas transformam.
As palavras, elas podem tocar a alma da outra pessoa. Veja se isso não vai tocar a sua alma. Versículo 1 aqui, abre aspas. O filho do sábio, ou melhor, o filho sábio ouve a correção. Vocês lembram qual é a palavra em hebraico para correção? É mussar. Ouve a correção do pai. Mas o escarnecedor, o letz, lembra dessa palavra? Letz. Ele não ouve repreensão. Ele não gosta, ele não deixa ser repreendido. Veja, quantas vezes você, minha amiga e meu amigo, não se deu conta que antigamente os pais, os avós, eles olhavam e a pessoa já se corrigia. Eu não vejo mais isso acontecer. Que código eu queria ressaltar para vocês aqui, ó? Mussar, não é? Isso aqui é um lembrete. O mussar, aqui é a instrução, a disciplina, ela é o alimento para a alma do sábio. O letz, que em hebraico é o zombador, é o síndico, é o cínico síndico. O letz aqui, não é? É uma coisa muito pesada. O letz, ele vai te levar para a sombra, ele vai te levar para aquela mesa que não é a mesa da sabedoria. Qual é o código embutido aqui, minha amiga e meu amigo? É a sua capacidade de ouvir e de aceitar a correção. Não é? Isso é que vai determinar o teto até onde você vai crescer. Quanto você aceita ser corrigido? Quanto você tem de humildade dentro do seu coração para achar que você não sabe de tudo? Esse tipo de coisas são coisas que você tem que refletir com uma certa consistência, porque o ego ele vai se expandindo. E muitas vezes, se você, em alguma vertente da sua vida, você tem algum desempenho, o seu ego já acha que você é o máximo. Então, aqui dos versículos de 2 a 3. Do fruto da boca, cada um comerá bem. O que guarda a sua boca, ela conserva a sua alma. Veja, nefesh. Mas o que abre muito os seus lábios se arruína. Mais uma vez, o rei Salomão, ele está trazendo aqui a questão da boca, que muitas pessoas têm a sua ruína na sua boca. Sabe aquela pessoa que não consegue parar de falar, que fala mal de pessoas, que inventa as coisas, que fica trazendo os pensamentos ali recorrentes, não é? Sempre aqui pro verbal, que não consegue ficar em silêncio. Esse tipo de pessoa, ela é uma pessoa tóxica e talvez você tenha que se afastar agora, se você tiver alguém tóxico dessa forma na sua vida. Ah, Felipe, mas e se eu não puder me afastar? E se for a minha mãe, se for o meu pai? Você precisa ter algo dentro de você muito forte, muito estável, para que você possa lidar com isso. Para que você possa, inclusive no futuro, trabalhar algo com relação aos seus pais de perdão. Veja, ter uma vida com alguém tóxico em cima de você, falando as coisas para você, compartilhando aquela toxicidade com você, não é uma coisa agradável. Isso vai te cansando. E se você me acompanha aqui há um tempo, você já sabe o porquê eu costumo falar tanto do cansaço. Não é? Trazendo para quem ainda não me ouviu falar nisso, existiu uma tribo dos Amalequitas, lá nos tempos antigos, quando o nosso povo, o povo de Deus, ele estava peregrinando pelo deserto, e eles atacavam os cansados. Então eles esperavam o grupo se fracionar, e as pessoas cansadas, elas formavam um grupo menor. Esse grupo menor, ele era atacado pelos Amalequitas. Isso é o nosso grande inimigo, esse é o grande inimigo das nossas vidas. E ele espera que nós estejamos cansados. O inimigo, ele vai esperar que você esteja cansado, que você esteja cansada, que a sua mente não esteja raciocinando mais. É como aquele exemplo que eu já te dei, do pai de família que não é um alcoólatra, mas por conta do cansaço e do pensamento ansioso ao chegar em casa, ele resolve parar no bar e tomar a dose de uma bebida alcoólica. A vida do cara, a partir desse momento, ela pode se tornar uma bifurcação muito ruim. Por quê? Porque ele está cansado. Não é nem tanto culpa dele, é culpa do ambiente que faz com que ele gaste muita energia e se sinta sempre cansado. É conta também do mindset, é conta do ambiente interno, porque as emoções são coisas aqui de dentro, interiores. Não é qual é o código que eu tenho para tirar para vocês aqui do versículo 2 a 3, do fruto da boca, cada um comerá o bem. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que abre muito os seus lábios, a ruína. As suas palavras, minha amiga, as suas palavras, meu amigo, elas são sementes.
Você planta as suas palavras através de sementes, como se fossem sementes. O que você fala hoje, você vai ter que ingerir amanhã, você vai comer amanhã. E se você plantar algo hoje muito amargo, se você plantar algo hoje na sua vida perverso, se você plantar algo negativo terá que ser consumido por você. Isso não é uma escolha. Isso não é uma escolha. Guardar a sua boca, pensar antes de falar, evita a fofoca. Não fazer promessas vãs, vazias, isso é um ato de autopreservação. Sim. É guardar a sua própria alma, a sua nefesh, aqui do hebraico, a sua vida em essência. É falar de uma forma aqui impulsiva, descontrolada, é um caminho direto para que você caia em autodestruição, meu amigo. Eu estou falando de autodestruição do seu corpo físico, do seu corpo espiritual. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, um exemplo atual. Um profissional que em uma reunião, ele abre muito os lábios para falar das pessoas, mais ou menos dessa forma, com a boca aberta. Ele critica publicamente o projeto do seu colega, muitas vezes para desmerecer, muitas vezes para desconstruir, para que ele possa plantar as sementes dele ali. Isso vai gerando um inimigo, isso vai gerando um clima péssimo. Ele não está sendo sábio, ele não está se sentando na mesa da sabedoria. Um profissional que faz isso dentro do seu espaço de trabalho, ele está plantando uma semente que ele vai ter que ingerir depois, ele vai ter que comer essa semente. Agora, de uma outra forma, o profissional que guarda a sua boca, que guarda as suas palavras. E por quê que eu estou conseguindo enxergar de uma forma tão clara esse código dentro aqui das escrituras de provérbio? O profissional que guarda a sua boca, o profissional que é comedido, o profissional que mais escuta do que fala, o profissional que tem sempre uma palavra positiva, que leva um feedback construtivo para um colega em particular, que preserva um relacionamento a simplesmente chutar o balde com aquele relacionamento e falar algo que pode não ter mais volta. Sabe por quê? Eu aprendi ao longo da minha vida, e não estou só falando da minha carreira como psicólogo, décadas, eu estou falando da minha vida. Na minha vida eu aprendi que existem 3 coisas, meu amigo e minha amiga, que quando elas acontecem, elas podem nunca mais voltar. Algumas não voltam mais. Outras podem levar muito tempo para voltar. A primeira coisa que depois que acontece, ela não volta mais, é quando você fala alguma coisa a alguém. Você machuca alguém com as palavras. Você diz algo a alguém que você não deveria dizer. Veja a responsabilidade que você tem que ter nas suas palavras, minha amiga e meu amigo. Quando você diz algo a alguém que você não deveria, uma coisa que não poderia ter sido dita, a pessoa pode até te desculpar. Se for uma pessoa da sua família, do seu convívio, do seu núcleo familiar próximo, que te ama, ela vai te desculpar. Mas mesmo assim, meu amigo e minha amiga, não será mais a mesma coisa. Você já terá dito aquilo. Ela vai te desculpar, você vai se desculpar. Você vai ter que trabalhar com a culpa. Mas mesmo assim aquilo já foi dito. Aquilo não pode ser esquecido. A segunda coisa que depois que acontece ela não volta mais, é uma flecha quando você lança, é um tiro quando você dispara. Ele só vai parar quando ele encontrar o alvo. A flecha ela só vai parar quando a força ali do arco, da energia cinética, da curva balística, da força da gravidade, da pressão aqui contra o ar, isso tudo vai fazendo parar aos poucos, mas parar de verdade, ela só para quando ela atinge o alvo. Assim que você solta a flecha ou puxa o gatilho, é praticamente impossível você retomar aquilo. Se você faz isso com algo importante na sua frente, você pode destruir algo de uma forma irreversível, então não faça isso. E uma outra coisa que, assim que passa, dificilmente volta, é a oportunidade. Você sabia que nós, seres humanos, nós temos uma ideia de $1 bilhão a cada ciclo de 7 anos. Então, a cada ciclo de 7 anos, independentemente de quão instruído você é, de quanto dinheiro você tenha, você tem uma ideia que poderia se tornar um negócio de $1 bilhão. Mas por que não são todas as pessoas?
que efetivamente trazem isso para a sua vida, aplicam isso e têm um negócio nesse sentido, por exemplo? Porque as pessoas perdem a oportunidade. As pessoas perdem a oportunidade muitas vezes porque elas têm medo. As pessoas, meu amigo e minha amiga aqui do YouTube, elas perdem a oportunidade porque às vezes elas estão cansadas. Porque às vezes o inimigo é a ansiedade, é aquela voz que fica em cima da pessoa. Esse é o inimigo que ataca quando você está mais cansado, quando você está mais cansada. Entende? É por conta disso tudo que você deve guardar a sua boca, levar bons feedbacks, plantar boas sementes para colher bons frutos. Ele come o fruto do bem, da sua prudência. Fruto do bem, abre aspas, essa palavra está aqui no texto de Salomão, fruto do bem. Ele come esse fruto do bem. Se ele come o fruto do bem, o que vai nascer dentro dele também é fruto do bem. Não tem como ele se alimentar de algo como fruto do bem e dentro dele nasceu o mal. Não, isso não vai acontecer. Tenha prudência na sua vida. Aqui dentro agora, do versículo 4, 11, 18 e 23, eu vou liberar outros códigos aqui para vocês. A partir do momento que eu comecei a me debruçar sobre as escrituras, que eu consegui extrair tanto código, que eu consegui aplicar isso na minha vida, e que eu percebi como tudo muda, porque se algo muda dentro de você, todo o restante muda, minha amiga. É impressionante, é positivo. Você tem que mudar muitas vezes o teu mindset. Sabe por quê? Porque você tem que internalizar coisas positivas. Por exemplo, eu comecei a internalizar, há uns anos atrás, que eu queria ganhar dinheiro sim. Mas eu não queria ganhar qualquer dinheiro. Eu queria ganhar um dinheiro honesto. Eu queria ganhar um dinheiro honesto de uma forma rápida. E eu queria ganhar um dinheiro honesto de uma forma fácil. Veja o nível do mindset que você precisa reestruturar dependendo da sua família, de coisas que você ouviu, de que o dinheiro é uma coisa negativa. Você precisa reestruturar tudo dentro de você para você conseguir pensar que é possível você ganhar dinheiro de uma forma quase que obscena, rápida e fácil. Mas se você não se permite isso na sua mente, infelizmente nunca será permitido na sua vida, no seu corpo. A primeira coisa que tem que mudar é a sua mente. É você aceitar a possibilidade, é você aceitar que talvez hoje você esteja fazendo tudo errado na sua vida. Você esteja fazendo o contrário do que Rei Salomão colocou aqui nesses códigos dentro do livro de Provérbios. E talvez seja por isso que a sua vida não está prosperando. Porque você não está agindo com sabedoria. Não peça prosperidade para o eterno. Não peça dinheiro para o eterno. Siga os conselhos de Salomão. Não peça abundância para o eterno, peça sabedoria. Se o eterno proveu sabedoria a Salomão dessa forma, Salomão teve todas essas outras questões o perseguindo toda a vida. Ele foi perseguido pela prosperidade, ele foi perseguido pelo conhecimento, ele foi perseguido pelas boas pessoas. E você pode, minha amiga e meu amigo, transformar a tua vida e fazer com que ela mude dessa forma, fazer com que ela seja impactada e transformada, ressignificada de dentro para fora. E nesse momento eu não estou falando de questões religiosas aqui. Eu só estou falando de questões energéticas e de mindset. Então, por favor, não se confunda, tá? Existe uma questão de fé, existe uma questão de religião, mas essa explicação que eu estou te dando é uma explicação puramente científica. Tira todos os seus pensamentos negativos da sua mente. Por uma semana inteira, só fica com pensamento positivo. É impossível que você continue muitas vezes na ruminação, na ansiedade. É muito difícil. Tira todos os pensamentos, você vai começar a ver o mundo de uma outra forma. Você vai mudar o seu filtro. Você muda completamente a forma com que você enxerga o mundo e a forma com que o mundo te devolve aquilo que você emana. Isso tudo não sou eu que estou falando, minha amiga e meu amigo. Quem está dizendo isso é aqui o rei Salomão. Versículo 4. Abre aspas. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes, ela se farta. Nossa, quanta sabedoria! A alma do preguiçoso, ela deseja. O preguiçoso, ele deseja.
Ele fica desejando uma vida inteira e ele não consegue, e ele deseja, e ele não consegue, e ele fica desejando, e os anos se passam, e ele cada vez mais frustrado, e não consegue, e desestruturado, e não consegue, e deseja, estagnado, não alcança nada. Agora, se você tem uma alma diligente, se você se baseia aqui naqueles 3 pilares que Rei Salomão nos apresentou ali no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, que é o pilar da justiça, que é o pilar da honestidade, que é o pilar da equidade. Se você baseia a tua estrutura nesses pilares, você está construindo coisa sólida, coisa que você vai poder se apoiar. Qualquer deslize, como uma crise financeira, você vai ter apoio se tudo que você construiu foi sólido. Agora, se o que você construiu não foi sólido, se foi construído em areia, em terreno lamacento, você não vai ter a mesma sorte, muito pelo contrário, você vai ter azar. As coisas vão começar a dar errado de uma forma consecutiva. É por conta disso que você precisa mudar a forma com que você enxerga a sua vida. E que código eu vou extrair agora para vocês aqui, a respeito da alma do preguiçoso que deseja, mas nada alcança. E a alma aqui do diligente, ela se farta. O desejo, meu amigo e minha amiga, diferente de tudo que talvez você já tenha aprendido na sua vida até esse momento, pega esse código. Eu vou te dizer que eu levei mais de 2 anos no terapeuta para pegar isso aqui, e assim mesmo eu demorei muito tempo para digerir isso. Então, você que está me assistindo aqui, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto na nossa plataforma de cursos, você que está me assistindo, você tem a opção de tomar a decisão, de fazer, de ser corrigido através das minhas palavras aqui. Não das minhas palavras, mas de toda a sabedoria que o rei Salomão, filho do rei Davi, escreveu. Eu só estou transcrevendo as coisas para você. Você tem o livre-arbítrio para sentar na mesa da sabedoria, para se fartar de um banquete que todos podem ver, que todos podem compartilhar, que você não precisa se esconder, que você não precisa se envergonhar, meu amigo e minha amiga. Veja, isso é o banquete, é isso que a sabedoria te mostra. Tá? Se você, então, aqui, se você tem desejo, isso não é uma estratégia. Sonhar em ter uma vida melhor, sem um plano de ação, sem um trabalho duro, é inútil. Não só inútil, isso não existe. Tantas pessoas são enganadas na internet aqui, por pessoas do marketing digital que vendem a ideia de que é fácil ganhar dinheiro na internet. Se fosse fácil, meu amigo e minha amiga, já estaria saturado, todo mundo ganharia. Não é fácil, é dificílimo. É preciso uma dedicação absurda, extrema, desumana. Mas isso é uma coisa que tem que vir de dentro, é uma coisa que tem que vir do seu coração. Sonhar em ter uma vida melhor sem um plano de ação é trabalho perdido, é você sendo tolo correndo atrás do seu próprio rabo. Agora, a diligência, o trabalho consistente, o trabalho focado, é isso que transforma o seu desejo em realidade. O trabalho do hoje, o trabalho de formiguinha, o trabalho que muitas vezes você precisa de muito tempo, de consistência. Consistência é a chave de tudo. As pessoas dizem isso na internet, mas é impossível ensinar uma pessoa a ser uma pessoa consistente. É impossível. Essas coisas, elas têm que acontecer de dentro para fora. Versículo 11. A fazenda que procede à vaidade diminuirá, mas quem ajunta com o seu trabalho a aumentará. Eu tenho mais um código para vocês aqui. Existe dinheiro que vem do vento e existe dinheiro que vem de raiz. A riqueza que vem aqui de Mehevel, que significa de um sopro, Mehevel do hebraico, que significa que vem do nada, que vem da vaidade, como um ganho de loteria, você acreditar em ganhar dinheiro na loteria, como ganhar dinheiro com tigrinho. Tem muita gente que 20%, 30% do salário dela vai para o tigrinho. Poderia estar indo para a caridade, poderia estar indo para ela mesma, poderia estar indo para os seus filhos, mas não vai para o tigrinho. Por quê? Porque existe um mito de que as pessoas ganham no tigrinho. Minha amiga e meu amigo, se as pessoas ganhassem no jogo do tigrinho mais do que elas apostam, essa empresa não existiria. A empresa só existe porque a grana é dividida em 3 partes. Uma das partes vai para o governo, uma das partes vai para o empreendedor da China e a outra parte vai para o digital influencer, que convence você
a fazer essas coisas, a apostar no tigrinho. Não faça isso. Entende? Questões envolvendo bolha especulativa. Questões que envolvem unicamente a sorte ou o azar. Isso não tem raiz. Isso tende a desaparecer. Eu não estou dizendo que você não pode jogar truco, que você não pode jogar pife, que você não pode jogar pôquer no final de ano com a sua família. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se você olhar para isso e querer obter alguma coisa a respeito disso, você está muito enganado. Isso não vai acontecer. A riqueza, ela não é fácil. Se fosse fácil, todos seríamos ricos. Porque alguns somos ricos e outros não. Por conta disso, a riqueza ela é construída pelo trabalho duro. A riqueza é construída pelo trabalho consistente, pelo trabalho que tem fundamento, pelo trabalho que cresce como um todo, pelo trabalho de quem acredita nesse trabalho, pelo trabalho de quem tem a fé no coração de que, de alguma forma, isso está impactando alguém positivamente. Como eu aqui hoje, dando essa aula no domingo à noite, às 8h30, com o maior prazer. Está sendo muito prazeroso estar aqui com você. Ver que sempre tem pessoas aqui no Instagram aproveitando esses códigos, aproveitando esses conselhos, vendo aqui no YouTube tanta gente se movimentando, mesmo depois que a aula fica aqui ainda na plataforma, tanta gente entrando, tanta gente comentando. E isso é gratificante. Eu vou trazer um exemplo atual aqui de dinheiro rápido. Vocês sabem que eu conheço muita gente. Vocês sabem assim, inclusive que tem gente que tem na cabeça uma ideia de que o dinheiro que ela faz, passando a perna nas pessoas, é um dinheiro produtivo, mas não é um dinheiro produtivo. É um dinheiro que vai fazer mal para você. Dependendo da forma que você ganha dinheiro, isso muitas vezes está desalinhado com o que você acredita como pessoa, por exemplo. Eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio que eu estou me desfazendo dele simplesmente porque é um negócio que, por mais que seja lucrativo, energeticamente eu não quero participar daquela energia mais. Você tem que ter essa sensibilidade. Você precisa perceber essas coisas. E eu não estou falando de um negócio desonesto, não. Não estou falando mesmo, mas eu estou falando de uma coisa que não combina mais comigo, Felipe, como pessoa. Porque hoje em dia, para o dinheiro entrar na minha vida, ele tem que entrar junto com muita positividade, junto com o movimento de ajudar outras pessoas. Porque senão ele não vai entrar fácil, porque senão ele não vai entrar rápido, porque senão ele não vai entrar de uma forma consistente, de uma forma abundante. E por que eu estou te trazendo isso, meu amigo e minha amiga? Porque agora no versículo 23, abre aspas, palavras do rei Salomão, a abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas se perde por falta de juízo, mishpat, aqui é a palavra em hebraico que ele coloca aqui, não é? Mishpat. Por quê? Vamos extrair esse código junto aqui. Potencial não é nada sem gestão. Não adianta a pessoa ter o maior potencial do mundo se ela não consegue, por exemplo, se autogerir. Um pobre, ele pode ter uma lavoura cheia de potencial. A terra ali, você olha, parece que ela está adubada. Parece que as coisas vão crescer. Não é? Cheia de potencial, um grande talento, uma boa ideia, uma oportunidade única. Mas, se lhe falta mishpat, palavra em hebraico, se lhe falta mishpat, bom julgamento. Se lhe falta mishpat, ordem. Se lhe falta mishpat, capacidade de gestão. Todo esse potencial será perdido, ele não vai conseguir aproveitar esse potencial. Será que você, meu amigo e minha amiga, será que você não está tendo esse problema hoje na sua vida? Você tem potencial, você olha para as coisas e fala, nossa, mas tem tudo para prosperar. Olha, 1, 2, 3. Juntar isso aqui eu prospero, mas por que a prosperidade não acontece? Porque está faltando mishpat, muitas vezes está faltando mishpat. Salomão aqui, ele conclui no versículo 12, 19 e 20, ele conclui com códigos sobre a nossa vida interior, sobre as nossas associações. Então aqui no versículo 12, a esperança que se adia faz adoecer o coração, lev, palavra para coração, faz adoecer o coração.
A esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Etz Haim, árvore da vida, Etz Haim. Não é? Então veja, a esperança que se adia faz adoecer o seu coração. Mas o desejo cumprido é Etz Haim, é uma árvore da vida, que vai te dar frutos de vida, frutos da vida, frutos da prosperidade, frutos que assim que consumi-los, eles vão nascer, crescer dentro do seu coração, abundância. A estagnação, por outro lado, meu amigo e minha amiga. A estagnação, será que eu consigo mexer aqui? Pronto. A estagnação, por outro lado, meu amigo e minha amiga, ela adoece a sua alma. Ela vai acabar te levando para um quadro de ansiedade extrema. Ela vai acabar, a estagnação, te levando a um quadro de depressão. E depois talvez seja muito difícil de você sair de lá, porque é necessário muita energia para você aprofundar, adentrar o poço da depressão. Mas a partir do momento que você está lá embaixo, você também precisa de muita energia, uma energia 10 vezes maior, para escalar fraco a parede desse muro do poço, e voltar à superfície. Veja a analogia, veja quanta coisa a gente consegue extrair aqui desses versículos. Ver os anos passarem, sem os nossos sonhos e sem as nossas metas se realizarem, gera uma dor real no seu leve, dentro do seu coração. Dentro do seu coração, leve. Não é? Por isso, ter metas claras para a tua vida. Lutar por essas metas. Lutar pelos teus princípios. Entender os teus limites. Isso é questão de saúde mental, isso é questão de saúde emocional. E isso pode te levar à morte. Atingir um objetivo é muito importante. É como você encontrar aqui uma Etz Haim, uma árvore da vida. Assim é atingir os seus objetivos. E sempre, não é? Essa dor no coração aqui, muitas vezes que eu tento descrever, que eu tento exprimir para vocês, de uma forma mais sincera possível, porque eu vivi todas essas dores. E se eu estou aqui hoje falando em público, quem me conhece das antigas sabe, eu era uma pessoa gaga, eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu tinha medo de aparecer, de estar fazendo isso, que, assim, é o meu destino. Eu fui predestinado a estar aqui falando essas coisas para vocês. Quando Salomão diz a respeito de uma dor no coração, talvez seja essa dor que você esteja sentindo agora e que eu já senti. Essa dor, ela é real, ele diz que essa dor é real. Essa dor é a dor da frustração. É a dor de ver os seus sonhos sempre adiados. Eu sei que muitos que me assistem aqui conseguem sentir isso profundamente, talvez estejam sentindo isso profundamente nas suas vidas. É uma angústia que muitas vezes nós não sabemos como que a gente vai resolver isso sozinho. É por isso que para ajudar nessa jornada, não é para que isso se torne mais próximo de você, eu estou aqui todos os dias do mês de julho, gratuitamente, às 8h30 da noite. Mas além disso, além desse acompanhamento agora no mês de julho, eu criei um programa para quem quer aplicar essa sabedoria de uma forma estruturada, profunda, guiada, mentorada. Eu vou ser o seu mentor, não para você ficar rico aqui na internet, não. Isso não existe, pessoal. Eu vou ser o seu mentor aqui dentro dessa jornada do teu coração, para que você plante sementes de amor e sabedoria dentro do seu coração, para que você estruture os pilares da sua vida, os pilares da sua casa, para que você trace os seus objetivos. E especialmente, não é? Se você não tiver hoje em dia na sua vida um processo terapêutico em curso, se você não tem um psicólogo hoje atendendo você semanalmente, eu super recomendo que você conheça um pouco mais desse programa que eu criei. Não é? Sabe por quê? Porque a gente sabe, você sabe, minha amiga e meu amigo, que você precisa de uma mudança interna para você finalmente atrair a prosperidade que você deseja. E muitas vezes você precisa mudar o seu mindset, porque é por uma coisa que nem é culpa sua. Muitas vezes o seu ambiente, muitas vezes a forma com que você cresceu foi estruturado. Isso tudo pode dificultar muito a clareza para que você entenda o real significado das coisas e de como você tem que estruturar as coisas na sua vida para ter prosperidade. O que é ter prosperidade? É ter saúde, é ser próspero, é não ter problema com dinheiro.
É sempre que você quiser fazer uma viagem, independentemente do destino, você consegue se programar para isso. É você poder ter um carro bom. Ter um carro, não é que você possa utilizar esse carro sem preocupação que ele vai quebrar. Isso é prosperidade. Não é o mais rico, um grande sábio já dizia, o mais rico não é aquele, meu amigo e minha amiga, guarde essas palavras, não é aquele que tem mais dinheiro no banco, não é aquele que tem a maior conta bancária, mas sim é aquele que sabe, que consegue administrar melhor o que sobra. Esse sim é rico. Ele pode ter menos dinheiro do que muitas pessoas, mas mesmo assim ele é rico, porque ele é sábio e a prosperidade vai persegui-lo a vida toda. É por conta disso que tem gente que você conhece, que já sabe de uma forma inata, já nasceu com isso, é uma pessoa abençoada, iluminada. A pessoa ela simplesmente faz e acontece. E você fica tentando. Aqui no versículo 20, vou trazer as palavras de Salomão, vou tomar uma água aqui, porque sustentar no gogó requer lubrificação. Posso ensinar uma coisa rápida para vocês? Vocês me permitem, tanto vocês aqui do YouTube quanto vocês aqui do Instagram? Vocês me permitem ensinar uma coisa rápida, que é uma coisa que eu aprendi uns anos atrás e que ajuda muito na dicção para que você fale bem, principalmente se você for apresentar alguma coisa ou se você tiver que falar com uma pessoa importante. Faz esse exercício aqui, ó. Pega uma caneta Bic, você vai colocar a caneta na boca, assim, segurar com os dentes, assim, e você vai contar de 1 a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, você vai falar o abecedário. Você já vai estar sentindo uma queimaçãozinha aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, X, E, Y, Z. Tira a caneta da sua boca para você ver. Parece que você tem uma Ferrari nos lábios. Agora a gente vai emendar aqui esse versículo 20, bem apurado aqui, com toda a parte da musculatura da maxila treinada. Faça isso. Você vai falar melhor. Se você tiver que conversar com alguém, uma conversa importante, faça isso. Vai no banheiro, faz isso no banheiro. Se você tiver uma aula online ou uma apresentação online, faça isso. Se você tiver uma palestra, faça isso. Eu tenho certeza que a forma com que você se relaciona com a sua dicção vai mudar completamente. Aqui no versículo 20, abre aspas. Anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos será destruído. Eu trouxe um exemplo recente antes de chegar nesse versículo, no versículo 20. Você, 80% da sua personalidade, meu amigo e minha amiga, você querendo ou não, ela é formada pelas 5 pessoas que mais estão em contato com você. Se uma dessas pessoas é tóxica, 20% da sua personalidade também é uma personalidade tóxica. Dessas 5 pessoas, se todas essas pessoas, se elas têm crenças limitantes e se elas te puxam para baixo, você vai ter um gasto energético, mental, emocional muito grande. É como se você tivesse a 300 metros da praia, no meio do mar, a 300 metros da praia. É como se você tivesse com uma âncora presa no teu pé e você dá as braçadas e tenta se libertar e você fala, nossa, eu não sei o que está acontecendo. Tá tão difícil hoje. A minha vida tá tão difícil, tá a âncora lá, ó. Uma puta âncora. Chega o terapeuta e fala, meu, você tá vendo que você tá nadando com uma âncora aí no teu pé? Não tem nada no meu pé. Não acredito em psicologia. Pare com isso. Esteja aberto à correção, minha amiga. Esteja aberto, meu amigo, à correção. Que código eu tiro aqui? Não é? Olha que código magnífico. Se você conseguir internalizar isso na sua vida, somente isso, de todas as 13 aulas que eu já dei aqui nesse mês de julho, serão 31 aulas até o final do mês. Se você conseguir internalizar apenas isso que eu acabei de falar, 5% de todos os problemas da sua vida, eles vão simplesmente desaparecer. Sim, e isso, você sabe que isso é muita coisa. Aos poucos, você vai conseguindo resolver mais e mais e mais. Que código eu tiro aqui? Você é a medida das suas 5 conversas mais frequentes. Você, meu amigo e minha amiga, você é a medida dos 5 digitais influencers que você mais acompanha aqui na internet. Se você tiver
acompanhando, escutando muita ressonância de muita gente, de muitos grupos, muita coisa. As 5 pessoas que mais entregam para você no digital, elas estão moldando, elas estão influenciando a tua personalidade. Isso pode estar te destruindo. É por conta disso que eu tento sempre colocar tanta, mas tanta, mas tanta energia aqui dentro do digital. Porque tem tanta coisa ruim no digital. Tem tanta coisa que vai te jogar para baixo. Tem tanta coisa que vai te deixar depressivo. Tem tanta coisa que vai apodrecer o seu cérebro e o cérebro dos seus filhos. Preocupem-se com os seus filhos. Nós vamos ter um grande problema, um problema imensurável para resolver. Lembre-se, os smartphones estouraram em 2007. Pensa o que vai ser dessas nossas crianças quando a gente estiver no ano de 2057. Vamos pensar nisso. Ainda há tempo de agir, independentemente da idade do seu filho. O código é que você é a medida dessas pessoas. A sabedoria, pessoal, ela é contagiante. A tolice também é contagiante. Então, muito cuidado, muito cuidado. Muita sabedoria, muita atenção. Escolher as companhias não é só uma questão de preferência. Eu tenho que te dizer, é uma questão de destino. Andar com as pessoas que te elevam. Andar com pessoas que te ensinam. Andar com pessoas que te desafiam. Isso te tornará mais sábio, minha amiga. Isso, meu amigo, te tornará mais sábio. Já ouviu aquela frase? Se você, em uma mesa com 20 pessoas, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, aquela mesa não é lugar para você. Se você é a pessoa mais rica, se você é a pessoa mais próspera, agradeça, ajude, compartilhe, mas sente-se em outra mesa. Faça algo diferente. Fazer as mesmas escolhas não vai te levar a um lugar diferente. Eu preciso que você chegue a um lugar diferente através dessas coisas que eu estou te falando. Andar com pessoas estagnadas, andar com pessoas negativas, andar com pessoas tolas, isso tudo vai te levar para o mesmo buraco que elas. Sabe por que pai e mãe, o pai com a mãe, fala essas coisas aí? Sabe por que o pai com a mãe fala isso pro filho? Porque isso é uma coisa muito simples de você entender. As pessoas, assim que elas chegam a uma determinada idade, elas percebem isso claramente. E muitas vezes elas olham para o próprio passado e pensam, nossa, olha só, realmente, hoje eu percebo, né? Eu brigava com meu pai, eu brigava com a minha mãe ali, porque ela falava que era má influência, ficava de cara amarrada, ficava de cara feia, não queria lavar a louça do fim de semana. Essas coisas acontecem em tudo quanto é família. Mas hoje, se você já tem alguma maturidade, você percebe isso, você percebe, não é? Pessoas tolas, isso vai te levar para o mesmo buraco que essas pessoas estão. Dá uma olhada na vida dessa pessoa. Pensa nas conexões, na família dessas pessoas. Pensa na qualidade das amizades. Pensa na saúde mental dessa pessoa. Às vezes a gente fica com pena, mas não é a gente que muda a pessoa. A pessoa ela tem que se despertar. E muitas vezes a melhor coisa que você faz é se afastar. Sabe por quê? Porque quando você é uma pessoa positiva, quando você é uma pessoa iluminada, você se afasta. E a pessoa é tomada pela escuridão. A pessoa é tomada pelas trevas. A pessoa é tomada pela impulsividade. A pessoa é tomada por reações animalescas, muito próximas de um animal acuado. A pessoa ela é inundada por tudo isso. Quanta coisa, né, pessoal? Olha quanta sabedoria a gente consegue extrair aqui. E se você estiver na mesma página que eu, se você estiver me escutando atento, se você estiver aqui comigo, escreva sabedoria aqui no Instagram, escreva sabedoria aqui no YouTube para eu saber que você está me acompanhando. Você sabe que assim, teve uma vez que eu estava participando de um grupo de masterclass com outros empreendedores, com empreendedores, logicamente, com maior alçada do que eu aqui. Por que eu gosto muito de participar desse tipo de evento? Porque eu consigo extrair conhecimento, muitas vezes diretamente, sabe aquele conhecimento que eu expliquei aqui no início dessa aula? Que é um conhecimento que é difícil de você ensinar, talvez seja até impossível, mas se você for atento, como eu sou psicólogo, eu tenho um olhar atento. É muito difícil eu estar com uma pessoa e naturalmente não estar fazendo algumas análises dessa pessoa e tudo bem, é o meu trabalho, eu funciono assim. Então, quando eu estive numa última masterclass, que foi uma masterclass até fora do país, tá?
onde a gente teve muitos empreendedores ali, sérios, com ideias inovadoras, com coisas que mesmo eu, no meu nível de desenvolvimento hoje, eu escutava aquilo soava estranho. Eu tinha medo, o pessoal estava falando de juntar um grupo com 30 pessoas e comprar um navio para fazer exportação de produto da China. Quando eu comecei a escutar essas coisas, eu comecei a ficar com medo. Eu comecei, meu amigo e minha amiga, eu vou te contar, eu comecei a ficar acuado. Eu comecei a achar que aquele lugar não era para mim. Porque eu não tinha aquela alçada ainda, eu ainda não tinha aquela alçada. Aquele desconforto, ele começou a crescer no meu peito. Eu comecei, toda vez que, era um evento de dias, assim, de muitas horas, toda vez que eu ia ao banheiro, eu percebia que na volta eu sentava um pouquinho mais atrás, eu percebi que eu estava cansado, eu percebi que um dos meus inimigos, o meu inimigo aqui mental, o meu inimigo da crença limitante, ele estava conseguindo se aproximar. Muitas vezes você, por não ter a mesma formação que eu tenho, você não consegue perceber essas nuances e você não consegue agir, você não consegue bloquear isso antes disso se instalar. Pois bem, assim que eu percebi isso, eu me lembrei, eu falei, olha, essa mesa, eu sou a pessoa menos rica dessa mesa. Talvez eu seja a pessoa que está há menos tempo aqui dentro do digital, fazendo essas coisas. Mas, independentemente do que eu sinta, do que eu possa ou do que eu não possa fazer, eu estou na mesa certa. Porque aqui eu não sou o mais rico. Talvez eu seja o menos rico. Porque aqui eu não sou, muito menos o mais inteligente, muito menos o mais sábio. E eu estou aqui, eu estou pagando aqui num evento, eu estou pagando para que alguém venha e me corrija. Eu estou pagando um evento para que alguém venha e me critique de uma forma muitas vezes desestruturante, de uma forma que eu posso me envergonhar, de uma forma que eu posso ter que lidar com questões internas emocionais. Mas isso é a diversidade. Isso é o processo de lapidação. Isso é o próprio Altíssimo provendo para que as coisas aconteçam como elas sempre acontecem nas nossas vidas, para que aquilo te transforme em uma joia, em uma pedra preciosa. Não é? Veja, passe o seu fim de semana, passe o seu domingo com uma pessoa que só reclama. Passe o seu domingo inteiro. Sabe o churrasco do fim de semana? Se tiver a família, os cunhados, não sei o quê. Pessoal, cervejada, carne gordurosa, aquela que você bate o olho assim. Estando aqui ao vivo e a cores é assim mesmo. Pessoal do Instagram, vocês estão me ouvindo? Pessoal do Instagram, vocês estão me ouvindo? Acredito que sim. Pessoal, então, o que eu estava dizendo aqui, essa questão, boa gestão, acima de tudo, as companhias que nós escolhemos, isso tudo são coisas que vão impactar diretamente a sua vida, que vão impactar a sua vida de uma forma muito profunda. Que bom, obrigado, pessoal, aqui pelo feedback. Bom, eu sei que no final, não é, de uma aula como essa, você pode até estar se sentindo cansado. Não é? O cansaço ele pode se instalar. É muita informação. É muita coisa para mudar. E é justamente nesse momento que mora aqui o perigo no seu cansaço. O perigo ele mora no seu cansaço. Tem uma história muito poderosa que eu sempre trago, que é do povo amalequita. E se você está me ouvindo falar disso aqui, a 13ª vez, é porque eu preciso que você internalize, é do meu desejo que você internalize essas coisas. Não é? Os amalequitas, eles eram um povo inimigo que tinha uma tática aqui muito ruim, muito sorrateira. Eles não atacavam o grupo grande, o grupo da frente, o grupo das pessoas que estavam fortes, bem nutridas. Eles atacavam os grupos que ficavam atrás, as pessoas cansadas, as pessoas doentes, as pessoas que se distanciavam da tribo. E a lição que a gente tira hoje aqui é que quando você se sentir cansado, quando você se sentir cansada, na sua jornada de transformação, não se isole. Eu digo mais, é natural você se sentir assim, você é humano, você é humana. A dor, a tristeza, o êxtase, a agonia, isso tudo são sentimentos que acontecem dentro de você.
Não se culpe por não ser perfeito. Não se culpe por você não ser uma pessoa perfeita. Por favor, não faça isso. É hora de você estar junto da sua tribo, das pessoas que te reconhecem como um igual. E se você está se sentindo hoje cansado, se você está se sentindo hoje sobrecarregada, se você está se sentindo para trás, se você sabe que você precisa de um grupo de apoio para que você não seja atacado pela estagnação, para que você não seja atacada pela procrastinação, para que você não seja atacada pela depressão, pela ansiedade, pelos pensamentos ruminantes que vão te acompanhando todos os dias, todas as noites, quando você simplesmente tenta dormir, colocar a cabeça no teu travesseiro. Eu te convido, minha amiga e meu amigo, a que você faça parte de uma comunidade fechada. Eu vou te pedir por gentileza para que você escreva sabedoria aqui nos comentários. Eu vou saber que você assistiu esse vídeo e eu vou te mandar um link, tá? E vou deixar esse link na descrição aqui do vídeo do YouTube, para que você possa acessar esse grupo, para que você tenha acesso a essa comunidade. E para você que hoje está decidido a agir na sua vida, eu tenho um aviso importante. Até o dia 31 de julho, você vai poder destravar o Código de Salomão por um valor extremamente reduzido, por um valor simbólico. Além do desconto, você garante acesso imediato a todas as aulas e a 12 meses de acompanhamento com o meu grupo de mentoria particular. Essa é a sua chance de você se juntar de uma vez por todas, de uma vez coesa, de uma vez tenaz, à tua tribo e a todas as ferramentas. Você ainda pode chegar ao final desse ano de 2025 uma pessoa mudada, uma pessoa diferente. Pessoal, eu sou a prova disso. Quando eu me dei conta, quando eu tive a consciência de todas essas coisas, em apenas um ano, eu construí os pilares de uma vida mais sólida, de uma vida mais estruturada, de uma vida mais próspera, de uma vida onde as coisas que são feitas, elas são feitas de uma forma aberta, não de uma forma fechada. E hoje o que a gente falou nessa aula, ela teve um poder muito grande, isso aqui teve um poder muito grande. Eu espero que você tenha, a partir de agora, uma vida abençoada, mas a sua semana ela vai ser mais abençoada ainda. Hoje a gente falou sobre a herança que o homem de bem deixa, sobre o legado que o homem de bem deixa. Mas qual é o papel da sabedoria dentro das paredes da nossa casa? Qual é o papel da sabedoria aqui na gente, com a gente mesmo? Qual é o papel da sabedoria? Como ela vai fazer com que essas coisas aconteçam, se equilibrem? Como ela vai trazer equidade? Como ela vai trazer justiça? Como ela vai trazer honestidade para a tua vida? No capítulo 14, o rei Salomão, o grande rei Salomão, filho do rei Davi, rei Salomão, ele foi um homem que teve um sonho. E nesse sonho, Deus apareceu a ele e pediu qualquer coisa. Ele falou, Salomão, pode me pedir qualquer coisa. Sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. Ele abre aqui o capítulo 14 com uma imagem extremamente poderosa, afirmando que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Enquanto a mulher tola, ela vai destruí-lo com as próprias mãos. A gente vai explorar os códigos da construção e da destruição, não é? Do seu lar interno, das suas bases. A gente vai explorar isso tudo aqui, na nossa aula aqui, do capítulo 14 do livro de Provérbios. E eu queria te dar os parabéns por ter chegado até aqui. Você que está me acompanhando aqui no Instagram, eu queria te dar os parabéns. Você que está aqui no YouTube ou na minha plataforma de aulas, que você que está me acompanhando. Você merece os parabéns porque hoje você faz parte de apenas 1% da população que está aberto, muitas vezes aqui, à correção, a ser corrigido, a tomar um novo rumo, a escolher um local para poder trilhar um caminho. Sabe por quê, meu amigo e minha amiga? Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho que você toma basta. E esses caminhos que você não sabe aonde vai chegar, aonde pode chegar, eles podem te levar aqui a lugares muito ruins. Então, eu preciso que você esteja comigo aqui na 14ª aula, no 14º dia dessa nossa jornada. Um beijo no seu coração. Como é aqui o nosso ritual, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, para você me seguir aqui na rede social que você estiver tendo acesso, tá bom? E para você recomendar isso aqui para alguém
encaminhar esse link para que isso possa atingir positivamente uma pessoa e também para que o algoritmo do Instagram entenda que esse conteúdo é um conteúdo importante, é um conteúdo relevante. Tantos conteúdos não relevantes são tão divulgados e recebem tanta atenção do algoritmo e chegam a tantas pessoas, e muitas vezes um conteúdo que edifica, um conteúdo que sustenta, um conteúdo que reequilibra, um conteúdo que traz aqui honestidade e retidão para as vidas das pessoas, ele acaba não chegando. É por isso que eu preciso da sua ajuda, da sua energia. Um beijo no seu coração, muito obrigado. Encerrando agora em 3, 2, 1 no YouTube. E você, meu amigo e minha amiga aqui do Instagram, muito obrigado aqui. Se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp para receber todos os links aqui do YouTube, eu vou pedir para você escrever prosperidade. E se você quiser saber um pouco mais sobre aquele treinamento que eu te falei aqui ao longo do curso, você vai digitar sabedoria. Lembrando que eu acredito tanto, mas tanto nessa metodologia, nesse treinamento, que se você não gostar, inclusive da letra que eu usei para escrever o e-book, sem nenhuma pergunta, você vai ter o seu dinheiro de volta em até 7 dias. Você só vai cancelar a venda. Veja, só quem conhece, só quem acredita, só quem sabe que realmente vai te impactar. E se você não for uma pessoa honesta, tá tudo bem. Você pode comprar esse produto aqui, ficar com ele uma semana, usar, baixar os e-books, você pode assistir todas as aulas, você pode fazer isso tudo e devolver. Isso não é honesto, mas eu estou te dando essa possibilidade. Porque às vezes, se você conseguir se conectar dessa forma e estudar aqui comigo por uma semana de uma forma estruturada, talvez algo mude dentro de você. E talvez você retome pequenos comportamentos que estão te destruindo, como esse tipo de comportamento. Então um beijo no seu coração e eu te vejo aqui também no Instagram amanhã às 8h30 e às 20h30. Um beijo, tchau, tchau. Obrigado mais uma vez e parabéns.